este vídeo é uma continuação do vídeo de ontem. É parte 2 com relação ao meu pedido de desculpas público a uma irmã que eu desassociei há cerca de 20 anos atrás. Essa irmã foi desassociada porque trabalhava no Ministério da Defesa, no Departamento Administrativo. Estou apenas a fazer um resumo do vídeo anterior. Alcabidez, pedimos então orientação à Alcabidez. A Alcabidez tem um ultimato de 6 meses. Essa pessoa tinha 6 meses para deixar o emprego no Ministério da Defesa. Não deixou, foi desassociada e eu participei na desassociação dessa irmã, o qual no vídeo anterior eu já pedi desculpas públicas. O problema e a gravidade disto é que quando o Departamento de Serviços escreveu a carta a dizer que tem 6 meses para desassociar a irmã, se ela não mudar de emprego, o Departamento de Serviços sabia que a sociedade, mundialmente falando, estava inscrita na Organização das Nações Unidas como uma ONG, Organização Não Governamental, que é o vínculo mais estreito que pode haver entre uma religião e a ONU. É o vínculo mais estreito, não existe mais. O mais estreito é ser membro, mas isso pertence apenas, são privilégios para Estados soberanos, como Portugal, França, Espanha, por aí fora. Por isso, o Departamento de Serviço pede para desassociar uma irmã, porque estava no Ministério da Defesa, estava a trabalhar no Ministério da Defesa, quando eles estavam vinculados com a ONU há mais de 10 anos. Eles justificaram-se, mas as justificações foram completamente atabalhoadas, porque primeiro disseram que era ajuda humanitária, depois disseram que não havia envolvimento político nenhum, era para legalizar as boas novas, e depois foi o acesso à biblioteca, tudo isto foi desmentido. Por isso, mesmo que houvesse algum tipo de ajuda humanitária, aceder à biblioteca, legalizar as boas novas, nunca pode ser feito por meios de vínculos políticos, porque isso é prostituição. Por isso, estabelecer legalmente as boas novas não é legalmente teocrático fazê-lo por meio da prostituição, vínculo com a fera, com a besta do Apocalipse. E ficou bem claro no vídeo anterior que o objetivo da sociedade fazer estes lobbies políticos é para facilitar a entrada e permanência em países com mais resistência. Por isso, às vezes, a sociedade pode não ter facilidade, devido, talvez, à perseguição religiosa que possa haver, ou aos Estados menos abertos a esse tipo de vertente religiosa. Então, com estes lobbies políticos, com estes vínculos políticos, a sociedade pode entrar nesses países como organização não governamental, e quando é descoberta que, afinal, o objetivo é religioso, pode haver então a tentativa de expulsão da sociedade desse país, e então a sociedade Torre de Vigia pode então apelar ao estatuto como organização não governamental associada à ONU. Por isso este lobby político abre muitas portas, e depois há a resistência, e há aqui um certo apoio por parte da ONU, da fera do Apocalipse, para fazer valer os direitos de liberdade religiosa. Isto é aqui um esquema. Agora, a questão que foi colocada é como é que a esposa, a noiva casta pura e imaculada do Cristo, vincula-se com a ONU para conseguir chegar mais longe. Ok, vamos então passar ao vídeo de hoje. Isto é um resumo, o vídeo de hoje. Então, nós até comparamos que a ONU, há uma mulher no resto de chão que precisa de alimentar os seus filhos, e então, como não tem meios, vai ao vizinho de primeira frente e pede ajuda. E o vizinho de primeira frente, claro, tem ali algumas condicionantes. Dou-te ajuda se. Ok, e ela entra para dentro de casa do primeira frente. E esse primeiro frente é a ONU. Ok. O que é que foi descoberto? É que esta senhora do resto de chão, que andava amantizada com o vizinho do primeiro frente, ao mesmo tempo andava também amantizada com o vizinho do terceiro direito. Por isso já tinha aqui dois meios de poder expandir o seu império. Ok. Sabem quem é o vizinho do terceiro direito? Eu descobri isto há coisa de quê? De 3 semanas. Isto tem para aí 3 semanas. Esta não sabia. E
Então, o vizinho de terceiro direito, quem é? Vocês têm a ONU, certo? Que é a organização com mais poder de domínio mundial, que gera 190 e poucos países. É a ONU. A seguir à ONU, nós temos a OSCE. OSCE. O que é isto? É a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Isto é, Con 57 estados participantes en Europa, Asia y América del Norte, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa es la organización de seguridad regional más grande del mundo. aquilo que a OSCE faz, a ONU governa tudo e a OSCE governa o hemisfério norte. O hemisfério sul, não. Unidades en toda el área de la OSCE. Hemisfério norte. Quem é o hemisfério norte? Canadá, Estados Unidos, depois temos a Europa e a Ásia. Por isso, todo o hemisfério norte é gerido pela OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Por isso, a OSCE é uma parceria política com a ONU, em prol da segurança e paz mundial. Por isso, a OSCE é a organização de segurança regional maior do mundo. A seguir à ONU, está a OSCE. Isto é uma forma de unir organismos vinculativos para a segurança mundial. Por isso, a OSCE é um fórum político de segurança para promover a paz. O que é interessante é que há várias organizações de caráter regional, como por exemplo, a OSCE tem relações de cooperação, não apenas com a ONU, mas também com a OTAN. Nós sabem que a OTAN é uma aliança política e militar que tem 29 países, Estados-membros, e Portugal faz parte da OTAN. OTAN ou NATO, isto depende se vocês estão a pronunciar em inglês ou português. É a mesma palavra, só que uma em inglês ou outra em português. E então a OTAN é um meio de defesa, de multi-ajuda entre os países no caso de ataque. Ou seja, por outras palavras, a OTAN é uma forma de legalizar a influência dos Estados Unidos na Europa. E, curiosamente, o Putin está a par disto. Né? E então, a OTAN, os Estados Unidos, por meio da OTAN, conseguem ter influência na Europa. E, obviamente, a OSCE está aqui empenhada em resolver o conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Por isso é a OSCE que faz este tipo de negociações entre a Ucrânia, Rússia e os Estados-membros. Por isso nós temos aqui uma organização que promove a paz e segurança no hemisfério norte. Mas o que é que isto tem a ver com a sociedade de Torre de Vigia? Foi isso que me escandalizou aqui o site da OSCE. Estão a ver aqui a OSCE? Porque isto tem as últimas notícias, tem aqui muita coisa, por aí fora. Como é que eu posso saber se a sociedade Torre de Vigia está envolvida com este organismo de segurança? Só que é um organismo que permite também que haja uma certa liberdade religiosa. Porque o objetivo da ONU é estabelecer uma religião única, uma religião universal. Haja cooperação para estabelecer um governo único com uma religião única. Então tem que haver liberdade religiosa, tem que haver liberdade de pensamento, tem que haver uma forma de assegurar os direitos humanos por aí fora. E então é uma organização ideal para que religiões possam se agregar, para que onde a OSCE tiver influência, eles tenham lá um estatuto. Olha que eu pertenço à OSCE. Está bem? Vocês não podem fazer mal, porque senão eu vou ter com o meu vizinho do terceiro direito. E o meu vizinho do terceiro direito, que tem um peito, vocês vão ver. E então, espera aí, que estamos a lidar com uma sociedade com estatuto político. Há aqui um lobby político. Oh, não, mas que certeza há que a Sociedade Torre de Vigia está envolvida com a OSCE? As provas tens? Simples. Vamos ao site. Vocês vêm aqui à OSCE, vêm aqui a procurar
e escrevam aqui na procura o nome de Deus, mas em inglês. H-O-V-A-H. E vocês vão encontrar 503 resultados em que o nome de Deus aparece aqui no motor de busca de uma organização política e militar. O que é que o nome sagrado tem a ver com a fera ou os organismos da fera do Apocalipse? Por que razão é que o nome Jeová aparece mais de 500 vezes no site da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa? Mas quem é que introduziu este nome ali? O que é que este nome tem a ver com a fera do Apocalipse? Quem é que introduziu este nome ali? Porquê é que aparece 503 documentos em que está lá o nome Jeová? Vocês acham que foram os católicos? Será que foi pelos adventistas que entrou este nome lá? Pelos calvinistas? Pelos luteranos? Pelos presbiterianos? Pela Assembleia de Deus? Pelo hinduísmo? Pelo budismo? Pelo shintoísmo? Como é que este nome aparece ali? Para este nome aparecer ali, quem é que pôs este nome ali? Nada mais, nada menos que alguém que se gaba de levar o nome de Deus como título da sua organização. E eu quero manter a calma. Mas isto é grotesco. A esposa, aqueles que se dizem ser a esposa imaculada, pura do Cordeiro, conseguiram introduzir na OSCE, que é um organismo político, armamentista, para resolver conflitos entre as nações, o nome mais sagrado que existe. Vamos aqui ao site novamente e vamos abrir apenas o primeiro documento. Material informativo da Associação Europeia das Testemunhas de Jeová. E notem o seguinte, isto é um documento, como há mais de 500 documentos, conforme vocês já repararam, e notem o que diz aqui. Apenas representantes registados dos Estados participantes, parceiros de cooperação, instituições da OSCE, ONGs, grupos de reflexão ou outros podem submeter documentos ao sistema. Ou seja, isto é o sistema e apenas quem pode colocar aqui documentos são organizações, sejam quais forem os seus objetivos, humanitários, religiosos, seja o que for. Apenas essas organizações que estão registadas na OSCE ou como ONGs, ou seja o que for, podem colocar aqui documentos. E vamos então abrir um documento, eles estão em inglês, vamos abri-lo. E está aqui o documento. E é um documento que tem a ver com liberdade religiosa. No Cazaquistão. Este documento fala do Cazaquistão e diz que fala aqui sobre esta associação. Está aqui. Hein? Está aqui. Ok. De quem é este documento? Vamos à última página. De quem é este documento? De quem é este documento? Notem, nós estamos vinculados a este organismo. Qual é o objetivo? Conseguir entrar em países onde há resistência. Então, afilia-se a organismos políticos, conseguem um lobby político para conseguirem proteção. Notem, a noiva do Cordeiro, em vez de pedir ajuda e auxílio ao seu noivo, mostrar lealdade ao seu noivo, conforme a imagem que vocês estão a ver, prefere fazer lobbies políticos com organismos da besta do Apocalipse, da fera do Apocalipse, para conseguir se introduzir em alguns países. Notem, é a OSCE
a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, que está a tentar resolver os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia. E, obviamente, a NATO, essa coligação de Estados-membros, está a fazer frente à Rússia, né? Está a fazer frente à Rússia em conflito. E o Putin está apercebido da força da OTAN, da NATO, neste conflito. E quem é que o Putin lá encontra? Obviamente o Putin, não estamos a defender nem a julgar o Putin, mas obviamente eles têm forças de segurança, não é? E de pesquisa, como por exemplo a antiga KGB e por aí fora. Não é? E obviamente eles conhecem quais são as organizações que estão envolvidas com a OS. Porquê é que vocês acham que o Putin não gosta muito da sociedade? Saiam daqui. Vocês saiam daqui. Eu estou a dizer isto porque nas pesquisas que eu tenho visto não tenho-me apercebido de muitas outras religiões envolvidas nestes lobbies. Que eu já apanhei, mas não se vê assim tanto como a Sociedade Torre de Vigia. Porquê é que vocês acham que o Putin não gosta da JW? Porquê que será que não gosta? Porquê que será que o Putin chegou, não, vocês, os vossos patrimónios são nossos, saiam daqui. Porquê? Porquê? Dá a impressão que parece que a Sociedade Torre de Vigia tem perfume americano. Perfume americano. Isso chama. Isto cheira a perfume estadunidense. Espera, o que é isto? Sai daqui. Olha, eu não sei se vocês sabem ou não. Quem é que comprou a sede mundial em Brooklyn em 2016? Vocês sabem que nós vendemos a sede mundial, então a sede mundial para o Warwick. Vocês sabem quem é que comprou a sede mundial em Brooklyn? E notem que o que mais existe nos Estados Unidos são bilionários. Bilionários. A quantidade de milhares de bilionários que podiam ter comprado os edifícios em Brooklyn. Vocês sabem quem é que comprou os edifícios? Eu vou mostrar aqui um link da família que comprou os edifícios em Brooklyn. Okay? Quem comprou os edifícios em Brooklyn foi nada mais, nada menos que a família Trump. Espera aí. Trump provavelmente será o presidente que ganhará as eleições este ano. Tudo aponta para aí. Agora, por que razão é que a Sociedade Torre de Vigia tem este lobby comercial com uma das pessoas mais importantes dos Estados Unidos? A quantidade de bilionários que podiam ter comprado aquele edifício. Mas não. Quem comprou foi este senhor que está aqui do lado direito, que é genro do Trump. Mas onde é que está a notícia? Está aqui. Está aqui. Brooklyn, acordo de 700 milhões. O genro judeu. Este assunto, judaísmo, sionismo, é um vídeo que eu iria falar no futuro, mais lá para a frente. Genro judeu de Trump comprará a icónica Torre de Vigia das Senhoras de Jeová. Está aqui, a sede mundial. E diz aqui que esta propriedade foi vendida a um grupo que inclui o genro de Donald Trump. Vou fazer a pergunta outra vez. Porquê que vocês acham que o Putin não gosta da Sociedade Torre de Vigia? Por que será? Cheira aqui a partido republicano. Republicano ou democrata não interessa. O que interessa é que nós conseguimos ter influência para entrar nos países. Não, mas isto é uma notícia de jornal, isso é falso e tal. Mas isto é falso. Agora é tudo falso. Ok, então vamos fazer o seguinte. Vou mostrar um vídeo oficial da sociedade. Pode ser? Um vídeo oficial.
On October 2nd, 2013, Jehovah's Witnesses finalized the sale of a 5-building complex that represented a major part of their history in Brooklyn, New York. Over the course of 77 years, these buildings were used to print and produce Bibles and other Bible-based materials in at least 180 different languages. So in terms of Bible education and the importance of the Bible message, these buildings were quite significant to Jehovah's Witnesses. The 5-building complex was sold to RFR and Kushner Companies. Jared Kushner, CEO of Kushner Companies, is one of the new owners. We own, probably close to 200 buildings, and we obviously have toured, many thousands over my short career. And I say that my whole team was very impressed with the immaculate shape in which the buildings have been kept. The maintenance that the organization has done over the years was really incredible, so we're buying some really first-rate buildings. These properties are situated really right between in what they call the Brooklyn Tech Triangle, and if we can activate these properties in the right way, they have the ability to really be the heart of that triangle and to connect downtown with Dumbo, with what's happening in the Navy Yards, and really be the epicenter for all of the change that is occurring in Brooklyn. Mr. Kushner also comments on what it was like to purchase the buildings from Jehovah's Witnesses. I would say that the people I've dealt with have all been, I'd say, first and foremost, of high integrity. A handshake means something with the witnesses. It's much easier to transact with a group where there's a high level of trust. And it's always nice to see when so many people are working for a cause and really trust each other and are, very competent at what they do. The witnesses have been moving ahead with their relocation plans. Brooklyn will forever have a very special place in the history of our organization. But I have to say that we're not trapped in time. We're excited as an organization, moving forward to a new location in Warwick, New York. The witnesses officially began construction on their new world headquarters on July 29, 2013. They expect to complete this project sometime in 2017. For the witnesses who still live and work in the remaining Brooklyn facilities, moving out of Brooklyn means moving forward. We've simplified our operations, and yet we're reaching out to more people than we ever have before with our Bible-based message. Our website, jw.org, has Bible-based literature published in over 500 languages. So I would say many good things are happening for Jehovah's Witnesses right now, and many new developments. And right there at the top of the list is our transitioning to our new world headquarters in Warwick, New York. Talvez isto nos permita entender por que razão a sociedade tem tido problemas na Rússia. Porque envolvida com a ONU, e obviamente a ONU oprime a Rússia, envolvida com a OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, que está a tentar negociar entre a Rússia e a Ucrânia. A sociedade está envolvida nesta organização política e militar. E obviamente que a Rússia já percebeu a ligação entre grandes personagens nos Estados Unidos, como a família Trump, e a sociedade ao vigia. E nota-se que há ali não apenas uma religião, mas uma religião com caráter político. Essa é uma das razões da sociedade estar a ter problemas na Rússia. Por isso não confundam perseguição religiosa com perseguição política, está bem? É diferente. Agora, o que me custa é como é que a noiva pura, imaculada, casta do Cordeiro faz ligações, lobbies políticos com a ONU e com a Organização de Segurança e Cooperação para a Europa. Por razão a noiva pura e imaculada do Cordeiro não pede ajuda ao seu marido, ao seu futuro marido, ao seu noivo. Porque é que subiu ao primeiro frente e pedir ajuda ao vizinho, tendo que entrar para dentro de casa? Porque é que ao mesmo tempo em que estava com o vizinho do primeiro frente, também estava envolvido com o vizinho do terceiro direito?
Como é que alguém se pode manter pura e casta com este comportamento? Justificando que isto é para poder ajudar a África ou os países onde não têm acesso às boas novas. Legalizar as boas novas por meio da prostituição política, lobbies políticos. Por isso, é só quem não quer entender o que se passa aqui. Obviamente, eu acredito que na mente de quem está a ouvir isto pode haver alguns bezerros de ouro, mas como é que é possível? Isto, eu levei 3 anos a desformatar. Porque eu era um Saulo, não que fosse mau como o Saulo, ele também não era mau, ele tinha apenas zelo pela verdade e Cristo percebeu isso, mas tinha uma atitude pró-sociedade. Quem tocasse na sociedade tocava em Deus. E eu percebi, espera aí, o que é que se está a passar por trás da sociedade? Ok, já percebi o que é que se está a passar e eu levei 3 anos a desformatar, a desinstalar esse sistema operativo em prol de adular uma sociedade, uma organização humana. Ok, já percebi o que é que se está a passar e estou a partilhar estas informações. Por isso, resumindo, o objetivo da sociedade Torre de Vigia, fazer estes lobbies políticos, é facilitar a entrada e a permanência em países onde possa haver resistência. E consegue entrar muitas vezes com o estatuto de organização não governamental. Foi o que se passou na Geórgia. Na Geórgia, conseguiu-se introduzir na Geórgia por meio de estar registada como uma organização não governamental. E então, quando os governantes da Geórgia descobriram, tentaram expulsar a sociedade. Só que a sociedade fez uso do estatuto como uma organização não governamental, ligada à ONU e à OSCE e por aí fora, e obviamente dificulta muito um Estado soberano depois violar estatutos assinados, né, por estes Estados soberanos com estas organizações políticas como a ONU, como a OSCE e por aí fora. Por isso, a Geórgia percebeu que a sociedade estava a usar como fachada uma organização não governamental para atividades religiosas. E claro, a sociedade fez referência ao prestígio de um órgão ligado à ONU, como uma organização de ajuda humanitária. E o que a sociedade tem feito não é espalhar o Evangelho ou espalhar as boas novas, mas dá-me mais a impressão de estar aqui um imperialismo. Isto é, poder espalhar a sua influência mundialmente usando lobbies políticos. Faz-me lembrar um bocadinho as cruzadas católicas. Era espalhar as cruzadas, era uma forma de espalhar o Evangelho por meio da espada. Por meio da espada, e o Evangelho chegou a todo mundo por meio da espada. E dá a impressão que a sociedade Torre de Vigia está a espalhar o Evangelho por meio de lobbies com a fera do Apocalipse. E já consegue estar em 240 territórios. Por isso, dá a impressão de vermos aqui um capitalismo americano na versão religiosa. Uma versão religiosa do imperialismo americano, do capitalismo americano, mas é religião. E, curiosamente, a Sociedade Torre de Vigia surgiu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, assim como outras religiões que surgiram nos Estados Unidos, como os mormons, os adventistas, por aí fora. Estima-se, eu não tenho dados sobre isto, estima-se que as Testemunhas de Jeová estejam entre as 10 religiões mais ricas do mundo, religiões cristãs. As 10 mais ricas. Isto, não há documentos disto, porque isto são assuntos tratados em tribunal, em que os advogados têm acesso por causa de indenizações que a sociedade Torre de Vigia tem que pagar por causa de várias razões. Uma delas tem a ver com abuso, guardem esta palavra, porque agora tenho que dizer algumas no meio, por causa do algoritmo, menores. Juntei estas duas palavras. E estão a pagar indenizações milionárias por causa disto. E então, por causa de indenizações, faz-se depois uma ideia de qual é o património desta sociedade e estima-se que anda à volta de 80 bilhões. 80 bilhões. É um assunto também para tratar no futuro, que tem a ver com salões do reino, quando houve
uma mudança de doutrina em que o escravo fiel e prudente passou apenas a ser 9 homens. Foi quando então começaram a passar o património dos salões do reino, tudo para nome da associação. Hoje as congregações não têm salões em nome de pessoas locais, não, em congregações locais está tudo em nome da Organização Mundial. Até mesmo a conta bancária acabaram com isso e todo o dinheiro é transferido para a associação. Apenas podem ter em caixa 3 vezes as despesas mensais. Por exemplo, se uma conversão tiver 500 euros de despesas, o máximo que pode ter em caixa são 1.500 euros. O resto tem que ir tudo. Ou seja, houve aqui uma centralização de património, de dinheiro, de tudo, em 9 homens. Antigamente, os escravo fiel e prudente eram todos aqueles que tomavam os emblemas, isso acabou, agora são 9. E centralizou-se todo o poder económico patrimonial em 9 homens. 9 homens que, quer dizer, os 9 homens que eu me estou a referir são apenas os pivôs do que quem está por trás, que é uma sociedade avaliada em 80 bilhões de dólares. Mas ok, isso é assuntos para outros vídeos futuros. Até parece que o primeiro século a Congregação de Jerusalém geria o património de todas as congregações. Quer dizer, isso nem tem apoio bíblico, além de nem haver património. Nem havia património, que as pessoas reuniam-se em casas particulares e não faziam igrejas, salões, não faziam templos de pedra. Isso não existia. Durante 100 anos de história não havia património. O património é pessoa, é templo de Deus. Desculpa, isto permite mais um vídeo, mas é mais para a frente, não é assim tão importante para as pessoas hoje a estarem a par disso. Porque as construções hoje, sempre que há uma publicação que fala de construções, apoiar construções, tem aqui para o Antigo Testamento. Porque no Novo Testamento não há apoio bíblico para isso. Mas ok. O que é que nós entendemos aqui? Que além de a sociedade estar envolvida com o vizinho do primeiro frente, estava envolvida também com o vizinho do terceiro direito. Ou seja, estava envolvido com a ONU e com a OSCE. Para quê? Para poder, de alguma forma, facilitar a entrada e permanência em alguns países com resistência. Muito bem, e tem conseguido. Já vem 240 países e territórios. Ok. O que eu achei curioso, e continuando o vídeo, é que a sociedade perdeu o cliente do primeiro frente. Perdeu. A ONU teve que se desvincular por causa daquele escândalo em 2001. Teve que se desvincular no dia 9 de outubro. No dia 8 sai a notícia, no dia 9 desvinculam-se da ONU. Ok. Então, perdeu o cliente do primeiro frente, mas já estava envolvida com o cliente do terceiro direito. Quem é? É a OSCE. Mas sabem o que é que foi descoberto de forma muito curiosa? É que quando a sociedade perde o cliente do primeiro frente, isto é, a ONU, ela, um ano depois, subiu ao vizinho do segundo esquerdo. É verdade. Vizinho do segundo esquerdo. É aqui que entramos noutro aspecto. A Agenda 2030. Então, estão aqui a ver o site. Isto é o site UNDP. Isto significa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Por isso, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento podemos catalogá-la como Agenda 2030. E o objetivo da Agenda 2030, conforme mostra aqui o site, é 17 objetivos para transformar o nosso mundo. Por isso, isto é um programa da ONU a que eles chamam para garantir o desenvolvimento sustentável da humanidade. Em resumo, o que é isto da Agenda 2030? Primeiro de tudo, a Agenda 2030 é apenas um capítulo da Agenda 21. A Agenda 21 foi um plano acordado na ONU por 192 nações. A Agenda 21 é apenas uma estratégia política de longo prazo. A Agenda 21 significa os planos da ONU para o século XXI. Chama-se Agenda 21. E dentro da Agenda 21 existe vários capítulos. Por isso, existe dentro da Agenda 21, existe a Agenda 2020, a Agenda 2025, a Agenda 2030 e a Agenda 2050. Ou seja, é como ter um livro com o tema século XXI e dentro desse livro há vários capítulos. 20, 25, 30 e 50. Certo?
O que nós estamos a referir é a Agenda 2030, que tem como objetivo, conforme vimos no site, há 17 objetivos para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. Então, o que é que tem sido feito? A ONU tem implementado esta agenda e tem conseguido, por meio de mecanismos de marketing, de colocar medo, mudanças climáticas, pandemias e por aí fora, e as pessoas vão sendo afuniladas até se submeterem aos 17 objetivos para garantir o desenvolvimento sustentável do planeta. E as pessoas estão a ser afuniladas para um sistema totalitário. É aí então que vai surgir o governo da tal besta do apocalipse, que vai dar a marca da fera e por aí fora. Por isso hoje usa-se o medo para coagir as pessoas e direcioná-las, afunilá-las num só objetivo. Por isso, isto de mudanças climáticas, isto tem mais a ver com o controle da terra, da água, dos minerais, das plantas, de todos os meios de produção e de toda a energia, de toda a informação num só organismo, que é um governo mundial. E esse governo mundial permite também depois criar, já está em andamento, a criação de uma só religião. Pode haver vários credos, mas têm que suavizar as crenças para se unificarem numa só religião. É o que está em andamento até 2030. A meu ver, e isto é apenas um conceito muito particular, aquilo que está a ser feito, centralização de poder num só organismo, faz lembrar um bocadinho a Torre de Babel. E a Torre de Babel viola claramente aquilo que Deus pretendia, que era espalhar pessoas. Então o que eles fizeram foi centralizar todas as pessoas debaixo de um organismo, de um governo. O que é que Jeová fez? Confundiu as línguas. E eles tiveram que se espalhar. E aquilo que Deus fez nessa altura foi apenas atrasar o plano satânico 4.000 anos. E conseguiu atrasar o plano satânico 4.000 anos de centralizar tudo num só governo. E estamos a conseguir, ou seja, a ONU está a conseguir, onde a sociedade está inserida, está a conseguir então unificar novamente as nações num só governo, mesmo que seja multilingue, não interessa. Por isso, a meu ver, o que está em andamento, este processo de escravização da humanidade, repetiu-se há 4.000 anos atrás, em que Deus impediu. E, mais uma vez, para mim, aquilo que está a acontecer com a Agenda 2030 é uma nova Torre de Babel que não vai ser estabelecida, a meu ver. Porquê? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Acabou. Porque é mais macabro do que aquilo que nós possamos imaginar. Então, mas o que é que isto tem a ver? O que é que a Agenda 2030 tem a ver com a sociedade de vigia? Não, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Então, mas que vizinho é esse? Que vizinho é esse? Do segundo esquerdo. O vizinho do segundo esquerdo é a Agenda 2030, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Mas será que a sociedade de vigia está lá? Eu vou-vos mostrar aqui um site que a Agenda 2030, este é o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, todos os anos emite um relatório. E então, vamos então passar para aqui. Estão a ver aqui, relatório anual de 2023, e pode ser descarregado. Né? Vocês podem descarregar. Mas é aqui que dá a impressão que Cristo, porque é Cristo quem está a liderar tudo isto, isto é, a sua noiva, e aqueles que realmente pertencem ao corpo do Cristo e são escolhidos, obviamente eles têm despertado de alguma forma. E acredito que Cristo frustre um bocadinho os planos do inimigo para que quem realmente ama a verdade consiga perceber o engano, porque fica sempre um rabo de fora. E sabe, por coincidência, com o que é que eu me cruzei? Foi com estes relatórios da ONU, em que o relatório anual da ONU
incluía neste relatório os associados. Quem estava associado. Estava um bocado a rir porque ficou com o rabo de fora, a sociedade ficou com o rabo de fora. E consegue-se ver num relatório de 2003. É curioso que no relatório de 2001, 2002 não aparece a Sociedade de Torre de Vigia. Mas no relatório de 2003 aparece a Sociedade de Torre de Vigia como associada a este Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. O que é que isto quer dizer? Eu já vos mostro o relatório. Eles deixaram a ONU em 2001, ok? Perderam o vizinho do primeiro frente. Depois, em 2002, provavelmente candidataram-se à Agenda 2030 e apareceram no relatório de 2003. Eu vou-vos mostrar. Este aqui é o relatório de 2003 para o Programa de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, qualquer pessoa pode descarregar isto. E então, é interessante que está aqui identificado a ONU, okay? sem sombra de dúvida. Isto é de 2003. Né? Então, começamos por aqui abaixo, podemos ler. É muito estranho este símbolo que está aqui do olho. Isto tem um significado ocultista. Também é um vídeo que iremos fazer no futuro. Isto é ocultista. E então, vê-se aqui, está aqui algum texto, imagens, por aí fora. E o que eu achei curioso foi, quando chegamos aqui às últimas páginas, 28, 29 e 30, começa então a falar sobre associados, empresas associadas. E está aqui, customers. E nós começamos a ver aqui entidades. Vemos aqui um bocadinho de tudo, até mesmo entidades religiosas. O que eu achei curioso foi que a Sociedade de Torre de Vigia aparece aqui, para todos verem. Watchtower Society. Isto está na página, acho que é 29, página 30. Vocês podem descarregar e depois ver. Não vão à Sociedade de Torre de Vigia, isto está em inglês, por isso é Watchtower Society. Aqui. O que eu gostava de saber é o que é que a noiva pura e imaculada do Cristo faz como associada da Agenda 2030. Notem, nós já estamos aqui a falar, nós não estamos a falar de um caso de adultério. Nós já estamos a falar aqui num padrão de comportamento. E quando uma mulher tem um caso com um homem, adultério. Mas quando é com um homem, 2, 3, 4, isto já não é adultério, isto já é prostituição. E notem, não é a sociedade que é assediada, porque ninguém vai ter com ela. É ela que vai ter com os amantes, com estes lobbies políticos. Por isso nós temos o vizinho do primeiro frente, temos o vizinho do terceiro direito e temos o vizinho do centro esquerdo. Por isso a sociedade associou-se à ONU em 1991, teve que abandonar em 2001, mas neste espaço de tempo já estava inscrita na OSCE, que é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Mas quando ela em 2001 deixa a ONU, teve ali 2 anos sem vínculo direto com a ONU e entrou então em 2003 para fazer parte da Agenda 2030. Noiva pura, casta e imaculada do Cristo, a fazer vínculos políticos, lobbies políticos, para espalhar o seu império por 240 territórios. É aquilo que eu estou a presenciar. Por isso, se eu estiver errado, por favor, corrijam-me. Agora vou-vos dizer uma coisa. Se aquilo que estamos a ver é a prostituição, eu não tenho mínima dúvida, isso quer dizer que nós identificamos mais uma das filhas da grande meretriz, conforme diz Apocalipse 17:5.
diz que a meretriz está sentada em cima da fera, do Apocalipse, da besta, e que essa meretriz tem filhas. E tal pai, tal filho, tal mãe, tal filha, por isso as filhas têm o mesmo comportamento. E a Sociedade Torre de Vigia envolveu-se com a ONU, a Sociedade Torre de Vigia envolveu-se com a OSCE, a Sociedade Torre de Vigia envolveu-se com a Agenda 2030 em curso. Isso explica o porquê da coação à chupeta. Foi uma das religiões que mais promoveu a chupeta. Mais um vídeo que faremos no futuro. Não conheço outra religião que tenha promovido de forma tão violenta, a promoção das chupetas, que está a matar gente, que é uma coisa parva. Porquê? Eu vou ser claro. Curto e bruto. Está a ser estabelecido um governo mundial que se chama a Nova Ordem Mundial. Curiosamente, a Sociedade Torre de Vigia sempre falou da Nova Ordem. Nova Ordem até aos anos 80. Nova Ordem, promover a Nova Ordem, que na nossa cabeça era o novo mundo do paraíso. Nova Ordem, até que a Nova Ordem foi apresentada nos anos 90 pela família Bush. Então, a Sociedade Torre de Vigia alterou a expressão Nova Ordem para novo sistema, para continuar nos bastidores. Mas eu tenho que vos dizer que a Sociedade Torre de Vigia é uma ferramenta da Nova Ordem Mundial. Está bem? Por isso nós estamos a falar de algo que a nossa vida presente e futura depende de nós podermos identificar quem é a prostituta do Apocalipse. Porquê? Porque Deus diz, Apocalipse 18:4, fugi dela, povo meu. Notem, para alguém ser considerado povo dele, tem que estar batizado. Porque quando estas palavras foram usadas pelo profeta Isaías, as pessoas eram como que batizadas, não eram batizadas, mas nasciam dedicadas a Deus. Por isso, eles, quando estiveram em Babilónia, Deus diz, saiam dela. Eles estiveram lá cativos 70 anos. Hoje, Deus diz ao povo dele, e o povo dele não é por nascimento. Não estou a falar do novo nascimento, não são pelo Espírito. Estou a falar do batismo. Quando a pessoa se dedica a Deus, entra numa relação com Deus, e a pessoa então, Deus diz ao seu povo batizado, saiam dela. Isso quer dizer que o seu povo está no meio dela. É a advertência deixada. Mas isto não fica por aqui. Sabe, uma das coisas que eu também acho estranho, não vou falar muito sobre isso, que tem a ver com o Fórum Económico Mundial. O Fórum Económico Mundial, podemos dizer que é uma organização sem fins lucrativos, que é conhecida por as suas reuniões anuais em Davos, na Suíça, onde reúne os principais empresários do mundo. Estamos a falar de grandes globalistas, com riquezas trilionárias. E são eles que se reúnem todos os anos em Davos para alinhar a agenda para aquele ano. Por isso são eles que controlam governos, são eles que controlam o mundo. E obviamente que este Fórum Económico Mundial tem como objetivo criar um governo único. Por isso eles querem... Isto está escrito, isto não é teorias, isto está escrito nos livros do próprio Fórum Económico Mundial pelo seu presidente, que é o Klaus Schwab, que é o presidente. Ele escreveu um livro que o objetivo é criar um reset mundial. Nova moeda... uma nova economia, um novo governo, uma religião única. Isto vai ser provocado. Isto está a ser provocado. O que eu acho estranho é que este Fórum Económico Mundial, que é propriedade destes magnatas mundiais, ter sido citado por uma das nossas publicações, quando falava sobre a pandemia, e eu achei curioso, conforme mostra aqui o vídeo, citarem Klaus Schwab, fundador do Fórum Económico Mundial. Depois também citam aqui o Dr. António Fauci, que foi aquele que esteve à frente da pandemia, com as injeções, com os vírus e por aí fora. Este homem está a ser julgado
por fraude e crime, e depois também a publicação cita aqui Angela Merkel, que é a chanceler alemã, que faz parte da escola do Fórum Económico Mundial, porque é o Fórum Económico Mundial que educa futuros governadores. Ou seja, pegam jovens com potencial, formam-os para liderarem as nações. Isto está acontecendo no Canadá, na Alemanha, na França, com Macron. São jovens que são treinados para poder implementar as políticas do Fórum Económico Mundial. Porque o Fórum Económico Mundial surgiu na década de 70. E o objetivo é criar um governo tecnocrata global. Governo global. Um sistema totalitário. Nós vamos entrar num sistema mesmo de comunismo extremo. Eu achei suspeito, numa página sobre a pandemia, se falar sobre uma das pessoas mais polémicas do mundo, que é o presidente do Fórum Económico Mundial, que é o Klaus Schwab, mencionar-se por nome o Dr. António Fauci. É um homem que foi levado a julgamento pelo crime do SARS-CoV-2, que é o vírus não se pode dizer o nome. E Angela Merkel, que é uma das educadas no Fórum Económico Mundial. Ou seja, 3 personagens num só artigo acerca de uma fraudemia que nós implementámos dentro das congregações. Ok, notem, nós só temos que fazer uma coisa. Nós temos que ter uma coisa que se chama inteligência associativa. Porque inteligente não é a pessoa conseguir fazer cálculos matemáticos em milésimos de segundo. 320 vezes 427. Não sei, nem quer saber. Não me chamem para aí. Mas a pessoa tem que ter a capacidade de criar elos. Espera aí, o que é isto? E porquê isto? E porquê aquilo? Está a cheirar. Epá, isto está a cheirar. Depois diz o outro, está a cheirar, mas eu não ouvi nada. Desculpem a comparação. Epá, mas para cheirar não é preciso só ouvir. Porque há coisas que saem assim. E às vezes cheiram muito mal. Desculpem a comparação. Por isso, há pessoas que às vezes precisam eu preciso ouvir. Eu preciso tocar, como o Tomé, eu preciso tocar. Epá, usa de inteligência associativa. Junta elos. Epá, tens aqui um testemunho, tens aqui este. Epá, não consegues montar o puzzle? Epá, se a sociedade toda de vigia está envolvida com a ONU, está envolvida com a OSCE, está envolvida com a Agenda 2030, está envolvida com a família Trump, publicita nas suas publicações os objetivos da ONU, até mesmo durante a pandemia faz referência ao Klaus Schwab, o fundador do Fórum Económico Mundial. É um homem que está envolvido com o satanismo. E olha, o ocultismo dentro da sociedade também é outro vídeo. Que eu fico burro, porque está escondido à vista. Mesmo o congresso que vamos ter agora no verão, tem lá a marca. Ocultista, está lá. Para toda a gente ver, só está escondido. Isto é outro vídeo. E estas marcas têm vindo nas nossas publicações desde o tempo do Russell. Por isso, vocês só têm que juntar peças. Inteligente não é substituir a calculadora. Isso não é inteligência. Por isso é que existe a calculadora. Olhem, em suma, o que eu vos quero dizer é: eu desassociei uma irmã há cerca de 20 anos porque ela estava empregada no Ministério da Defesa. O Departamento de Serviço diz: em 6 meses, se ela não mudar de emprego, ela é desassociada e mais ninguém lhe vai falar. Nem família, nem amigos, nem irmãos. Ela vai ser um pária aí. Se ela quiser recuperar a família e os amigos, tem que voltar. Ok. Foi apedrejada. Mas este mesmo departamento de serviço que apedrejou Estevão estava envolvido com a ONU, estava envolvido
com a OSCE, envolveu-se depois com a Agenda 2030 e faz negócios com o presidente dos Estados Unidos. Não é nenhum pecado fazer isso, não. Mas é suspeito. É suspeito. Como é que o antigo presidente dos Estados Unidos e talvez o próximo presidente dos Estados Unidos, agora nas eleições de 2024, tem associação com a Sociedade Torre de Vigia. E está entendido porque é que o Putin não suporta a Sociedade Torre de Vigia dentro do seu território. Porquê? Cheira a perfume americano. Está bem? Vocês acham que já acabou? Ainda não. Eu já estou cansado. Mas ainda não acabou. Isto ainda não acabou. Vocês sabem, conforme eu já referi, isto agora é uma ligação político-religiosa àquilo que eu vou falar. Que outro dos objetivos da ONU, conforme já referi, é criar uma religião única. Unificar as religiões. Então foi criada uma organização não governamental, que faz parte da ONU, que visa unificar as religiões em todo o mundo. Quer no hemisfério sul, quer no hemisfério norte. E sabem o que é que eu me cruzei? Eu cruzei-me com isto. Eu vou-vos mostrar o site. Que se chama URI. URI é Iniciativa das Religiões Unidas. É um organismo da ONU, conforme referi, para unificar as religiões. E aqui fala sobre o propósito, os objetivos, que é promover uma cooperação interreligiosa, diária e duradoura. Isto tem a ver com relações ecuménicas entre as religiões, abraçarem-se, unificarem-se. Depois diz aqui o site, para acabar com a violência por motivos religiosos, criar culturas de paz, justiça e cura para a Terra e todos os seres vivos. E está aqui círculos de cooperação em 113 países. Isto já dura mais de 20 anos. Isto é uma presença global. Agora, o que interessa é, será que a sociedade faz parte destes círculos de cooperação? É o seguinte, eu tomei uma iniciativa, foi assim um bocadinho, não é malandro, né? Mas a pessoa tem que pesquisar. Então, eu entrei em contato com a URI. E eu penso que o departamento, a sede, acho que é no Canadá, salvo erro, já não me recordo. Eu entrei e disse, olha, o que é que eu tenho que fazer para entrar na URI? Sabe, eu gostaria de entrar na URI e tal, o que é que eu tenho que fazer? Eu pertenço à sociedade X e tal, eu preciso do aval dela e tal, a tentar... Claro, isto é tudo... Foi um pecado. Mas não interessa. Costuma-se dizer, se fizeres figas, tens perdão. Ou quebra o feitiço. Estou a brincar. Mas eu tentei perceber. Okay? E responderam. Então, para alguém fazer parte da URI, até pode ser um membro individual, mas ele tem que se identificar, tem que identificar a sua denominação religiosa. Pode ser individual, mas precisa de um círculo de amigos de outras religiões. Imagina, existe um adventista, um mormon e um judeu. Os três unem-se e inscrevem-se. Isto prova que há ali um objetivo ecuménico de entrar. E esses membros que se registram precisam então provar que são membros ativos de determinada denominação religiosa. Na sociedade, a religião funciona desta forma. Por exemplo, eu uma vez precisei de apresentar um papel no banco para estar isento de alguns impostos bancários. Então, se eu tivesse um certificado da sede aqui em Lisboa, eu conseguia então provar que era um membro ativo da Ordem dos Ministros de Tempo Integral, associados com a Sociedade Torre de Vigia, com sede nos Estados Unidos. Então, aqui no departamento jurídico passaram-me um documento, assinado pelo presidente, não me lembro quem era, lá que toma essa responsabilidade, e um selo branco. Ok, eu apresentei na entidade e foi-me concedido então esses privilégios. Por isso, para alguém se inscrever na URI, tem que ter um certificado em como é um membro ativo de determinada sociedade religiosa. O que é que isto tem a ver
com a sociedade. Estou a redigir. Então eu vou trazer isto para português. Organização juvenil Homodosi, não sei o que é isto. O que me interessa não é isto, não são os propósitos, são quem são os membros inscritos. E os membros inscritos, está aqui, tradições cristã e islâmica, islamismo. Então aqui, esta religião, esta e esta. Em que zona? África do Sul. Malawi. Isto já desde 2009. Eu estou chocado. Vamos a outro. Trazer o português. Fundação FEX, não sei o que é isto. Também não me interessa. Mas tem a ver aqui com propósitos, objetivos. Qual é a zona? El Salvador, na América Latina. Isto foi em novembro de 2018. Quem é que lá está? O cristianismo e a tradição indígena. Então estas religiões. Esta e esta. Em que zona é esta? Da Uri, Melhor Sul, tal. O que me interessa é isto. Isto também é na África do Sul. Em setembro de 2015. Quem é que lá está? Vamos aumentar um bocadinho. Esta religião, esta e esta. Vamos ver outra. Traduzir para português. Isto é na Nigéria. A partir de 2015. Quem é que lá está? Eu poderia continuar aqui o dia todo a mostrar links. Em que zona é? Também no Malawi. Foi em 2006. E quem lá está? Esta igreja, esta e esta. Eu não sei se isto vos choca, se não, mas eu não consigo ver, conforme vocês vão ver agora esta gravura que já vos tenho mostrado, a noiva pura, imaculada do Cordeiro estar associada com a ONU, estar associada com a OSCE, estar associada com a Agenda 2030, promover o Fórum Económico Mundial e estarem associada à URI, Iniciativa das Religiões Unidas, Relações Ecuménicas. Vocês acham mesmo que nós estamos aqui a falar da esposa do Cordeiro? Vocês acreditam mesmo nisso? É porque se ela não é a esposa do Cordeiro, porque só há duas mulheres lá em Apocalipse. Ou a esposa do Cordeiro, ou a falsificada esposa do Cordeiro. Que é uma prostituta que se senta em cima da fera. Que tem muitas filhas. E nós vimos aqui neste site da URI várias filhas. Várias. Mas há esta filha que se veste de azul e branco, está em todas. É o vizinho do primeiro frente, é o vizinho do terceiro direito, é o vizinho do segundo esquerdo. E depois junta-se com as outras que também andam pelo bairro a visitar casas de família. Outras. Mas dá-me a impressão que esta vestida de azul e branco é mais descarada de todas. Esquece. Notem, isto é tudo fontes oficiais do governo. Por isso essa ideia que às vezes a sociedade diz, e o David Splint tem muito medo, cuidado com links, não vejam links, e depois ele usa uma expressão que até me ofendeu.
Vocês não são assim tão inteligentes para conseguirem... Ninguém é tão forte, tão espiritual e tão inteligente que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas. E manda-lhe um link disso. E diz: é bom ver onde estás a meter. Então a vossa estudante fica preocupada e quer que deem uma olhadela no site. Mas não vão fazer isso. Vocês não são assim tão inteligentes para conseguirem resistir a essas ideias apóstatas. Está a dizer que eu não tenho inteligência para ver um link e observar o que é que se passa. Vocês têm medo de links. Diga uma coisa, quem tem a verdade tem medo da mentira? Por exemplo, se eu tiver que falar com alguém acerca da Trindade, eu não tenho medo nenhum. Porquê? Se eu tiver a verdade ao meu lado, eu não tenho medo da mentira. Ou vocês alguma vez receberam algum conselho? Alguém que acredita no inferno de fogo, vocês não falem com ele e tal. Não, eu tenho outra ideia. Eu tenho esta ideia bíblica e vou falar sobre o inferno de fogo. Alguma vez vos disseram nas reuniões: não falem com alguém que acredita no inferno porque ele pode vos enganar? Ninguém. Porquê? Porque isso é uma verdade. Porque o inferno de fogo não existe. Existe o inferno, sim, que é o Seol. Inferno de fogo, não. Porque existe a Giena. Não é inferno de fogo. Giena ardente existe, mas é outra coisa que significa a segunda morte, como diz Apocalipse. Por isso não há dúvidas e ninguém tem medo disto. Agora, eu só teria medo de falar sobre um assunto se tivesse aqui algum problema. E quando eu tenho um problema, basta chamarem-me estúpido e pronto, eu depois já não vou procurar porque sou estúpido, não consigo ter inteligência para conseguir discernir a verdade da mentira. O que é que eles têm medo? Do que é que eles têm medo? Vocês imaginem que alguém diz que temos 10 dedos. Mas eu pertenço a uma determinada sociedade que diz que nós temos 9 dedos. E provam que nós temos 9 dedos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 e meio, 9. 9 dedos. 9 dedos. 1, 2, 3, 4, 4 e meio, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dedos. Eu provo que tenho 9 dedos. 1, 2, 2 e meio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu provo que tenho 9 dedos. E eu digo, cuidado com aqueles que dizem que nós temos 10 dedos. Não vão atrás deles. Porque se vocês vão conversar com eles, vão-vos enganar que vocês não são assim tão inteligentes. Mas, irmão David Spring, qual é o problema de eu falar com alguém que diz que temos 10 dedos? Isso é uma estupidez. Eu já estou farto de contar e temos 9. Não tenha medo disso. Não tenha medo disso. Eu estou a fazer entender. É que o problema é quando nós vamos falar com alguém que diz que nós temos 10 dedos. Quando ele vê o erro, o que é que estás a fazer aqui neste? Espera aí, tu passaste aqui um dedo e cortaste metade. O que é que estás aí a fazer? E a pessoa começa a pensar. Espera aí. 1, 2, 2 e meio, é 3. Olha, é 3. E andamos ali num processo de desconstrução. Porque às vezes há necessidade de desaprender coisas que aprendemos. 1, 2 não é 2 e meio, é 1, 2, 3. Ok, agora conta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso é que tu tens medo dos links. Tu tens medo dos links por causa dos que dizem que nós temos 10 dedos. Olhem, se vocês quiserem continuar a acreditar que nós temos 9 dedos, não há problema. Acreditem. E se tiverem dúvidas, contem os dedos dos pés. Epá, acabou. Este vídeo não é para hipócritas, nem para pessoas que servem homens e que têm bezerros de ouro. Estes vídeos e os que vou fazer até existir como humano é para falar acerca da verdade. Eu não posso parar de falar daquilo que vi e ouvi. Não posso. Está bem? E sabem o que é que me assusta nisto tudo para concluir este vídeo? Porque isto já cheira tão mal. Né? E só me vem à cabeça uma irmã que eu desassociei há 20 anos atrás, porque trabalhava no Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa. Pegava em papéis e canetas.
israelitas. Quando a sociedade que a desassociou estava unida ao ONU, à OSCE, à Agenda 2030, promove o Fórum Económico Mundial e está unida à URI, Iniciativa das Religiões Unidas, que o objetivo é fazer uma religião única, e já lá estão. E eu desassociei uma pessoa há 20 anos atrás. Por isso eu já o disse no vídeo de ontem e eu volto a repetir. Eu peço desculpas públicas de ser cúmplice do teu apedrejamento. Há cerca de 20 anos atrás. Está bem? Publicamente eu peço desculpa por ter sido cúmplice na tua desassociação e ostracização que provocou o teu sofrimento social e familiar. Para mim o assunto está arrumado. O assunto está arrumado e eles que se expliquem. Mas sabem qual é a explicação que eles vão dar? Andai e provavelmente os segredos de Chico vão receber uma circular. Andai pioneiro especial que fazia visitas de circuito de cuidado, que ele é um apóstata. Ele é um apóstata. Depois usam este chavão, né, que este chavão, dentro da sociedade, esta palavra, é como chamar alguém cá fora de abusador, não posso dizer isto, crianças. É a mesma coisa. Chamar aposta de cá dentro é a mesma coisa que eu dizer a alguém cá fora que é isso. E a pessoa, as pessoas que estão aí dentro acabam por fechar a mente e vão até ao matador. E é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer porque as religiões, todas elas, sem exceção, são ferramentas de controle, manipulação psicológica, manipulação mental para conduzir as pessoas à nova ordem mundial. Todas, sem exceção. Todas. E as pessoas vão ser conduzidos até à marca da fera. Ou à marca da besta, que aí vem. O Apocalipse está à porta. E obviamente Cristo prometeu, não há nada escondido, não venha para a luz do dia. Por isso estes vídeos são apenas verdades que estão a ser expostas à luz do dia. Porque se não forem verdades, vocês mostrem, provem-me. Provem-me o contrário. Eu venho pedir desculpa. Eu venho pedir desculpa em público. Está bem? Mas vou concluir este vídeo por vos mostrar uma coisa que me assusta. Sabe o que é que me assusta? Eu vou-vos mostrar aqui uma publicação nossa. Vamos aqui para o site. Sentinela 2013. Nessa época, está a falar na Grande Tribulação, receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão nossa vida, embora talvez não pareçam práticas do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareça fazer sentido do ponto de vista estratégico, quer não. Ou seja, o que estão aqui a dizer é, olha, vocês vão receber orientações que se vocês usarem o cérebro, vocês não vão obedecer. Mas vocês desliguem o cérebro e vocês têm que seguir cegamente as nossas orientações. Mas desliguem o cérebro e confiem em nós. Confiem em nós. Confiem em nós. Fechem os olhos. Deus deu-me olhos para estar abertos. Não, fecha. Isso fecha. E o cérebro não. A pensar, não, desliga. Confiem em nós. Quer dizer, eu vou confiar em vocês quando vocês estão envolvidos com a ONU, com a Agenda 2030, com a OSCE, com o Fórum Económico Mundial e com a URI. Vocês querem que eu confie em vocês cegamente. Isto viola princípios bíblicos. Não vou falar deles agora para não estender o vídeo. Isto viola claramente princípios bíblicos. Em parte alguma da Bíblia diz para alguém confiar cegamente em algum homem. Depois eles vão buscar passagens em que se pediu para confiar em Jeová. Quer dizer, como se eles colocassem no lugar de Deus. Quando abriu o Mar Vermelho e por aí fora, como se eles pudessem abrir o Mar Vermelho. Quer dizer, Moisés confiou cegamente em Deus, o Mar Vermelho aberto entra. Eles abrem o Mar Vermelho só se for para a agenda. Depois, isto é repetido, estas frases são repetidas várias vezes em várias publicações, que eu poderia vos mostrar, não o vou fazer. O que eu vos vou fazer é mostrar o vídeo do Mark Sanderson, na reunião anual de 2021, que ele cita esta revista. Eu quero que fique claro para finalizar o vídeo, está bem? Vou ler-vos um trecho deste artigo. Diz assim: nessa época, receberemos orientações da Organização de Jeová que salvarão a nossa vida,
embora talvez não pareçam práticas do ponto de vista humano. Todos nós devemos estar prontos para obedecer a quaisquer orientações que recebamos, quer pareçam fazer sentido de um ponto de vista estratégico, quer não. Já chega. Já chega. Já chega. A pergunta que eu faço é: quem são estes homens? Quem são estes homens? Eu já descobri quem são estes homens. Já descobri qual é a influência e já quem os patrocina financeiramente. Não vou passar estas informações. Mas estes homens vão ter um julgamento muito pesado, muito pesado. Por isso, para concluir, o que a sociedade toda vigia tem feito não é espalhar o Evangelho das Boas Novas. Não é. Mas estamos aqui a falar do imperialismo religioso. Conseguir espalhar a sua influência mundialmente e já vai em 240 territórios. E faz lembrar as cruzadas, que a Igreja Católica espalhou o Evangelho por meio da espada. Hoje a sociedade está a espalhar o Evangelho por meio de lobbies políticos. Lobbies com a fera do Apocalipse. Para mim é claro porque é que o Putin não quer legalizar a sociedade ou religia no seu território nacional. Porquê? Por causa de lobbies políticos. Mostrei-vos um vídeo. Até mesmo o negócio da cena mundial foi feito com um dos bilionários mais influentes dos Estados Unidos, Donald Trump. Por isso, olha, para concluir o vídeo, irmãos, vou-vos deixar na mente o seguinte. Apocalipse 18:4. Fujam dela, povo meu, porque vocês encontram-se em Babilônia. Vocês fazem parte de uma das filhas da grande meretriz.